E Show de bola. agora, O falando em Dia dos quê? Pais, é a nossa matéria de Dia dos Pais, que eu fui gravar com alguns pais aí, umas histórias bem legais. Então vou mostrar pra vocês, roda a matéria. Hoje eu vou contar a história de dois pais para vocês. Primeiro é o Cairo. O Cairo ele perdeu a sua companheira durante a pandemia do Covid e criou o Bento, seu filho, sozinho. Vocês vão conhecer mais sobre essa história. E também conversei com Yurantinta, meu marido angolano, pai do Lui, que vai contar para vocês como que é essa criação de um filho brasileiro sendo angolano. Então, bora assistir essa matéria. Bom, eu tô aqui com o Cairo, pai do Bento, de 4 anos. Vamos contar um pouquinho da história de vocês, né? Dividir com o pessoal. Eu queria que você contasse pro pessoal de casa como que começou a sua jornada como pai, com o Bento. A partir daquele primeiro momento que descobri que seria pai, comecei a pesquisar e mergulhar nesse universo. Então, queria estar presente em todas as consultas, no ultrassom, acompanhar tudo, o crescimento, o desenvolvimento ali desde o útero. Então, eu acredito que naquele momento eu já tinha esse sentimento de cuidado que seria ser pai. Só não imaginava que seria tão mais intenso, né? E a cada dia que passa, vai ficando cada vez mais. Para todo mundo, eu acho que tem filho, o início é muito desafiador, né? Eles são muito pequenininhos, a gente não sabe o que fazer. Como que foi esse início para você, assim, que cheio de tantas dúvidas e você ali sozinho, né, tendo que cuidar dele? Como que foi esse início para vocês? Em 2021, a Luana foi uma das vítimas de Covid-19 no Brasil. Ela estava grávida entrando ali no 7º mês de gestação, quando ela foi internada e teve uma série de complicações e foi necessário fazer um parto de emergência para que ela fosse entubada. E nesse momento os médicos precisavam fazer a cesárea de emergência porque não podia entubar ela com o bebê ali na barriga. Então foi aquele monte de acontecimento e um dia o Bento nasceu e um dia depois a Luana acabou não resistindo, acabou falecendo. Então foram 19 horas entre o nascimento dele e a partida dela. E eu tive que nos primeiros meses ter que lidar com esse sentimento, sabe? De cuidar de um novo ser, de uma nova vida, ao mesmo tempo que eu lamentava a perda da minha companheira, da mãe dele. Então foi assim muito, muito, muito difícil mesmo conciliar esses dois sentimentos, né, de vida e de morte. Mas eu sempre digo que o Bento me ajudou a lidar com isso, ele me ajudou a lidar com o luto, porque era um bebezinho que precisava extremamente de mim, do meu cuidado, nasceu prematuro. Então, quando eu estava naquele momento de muita dor, de muita pressão e a cabeça sempre pensando naquela dor, naquela perda, eu precisava trocar a fralda dele, precisava dar a mamadeira, precisava pegar porque estava chorando de madrugada. Então, ele ocupou a minha mente, a minha vida de uma maneira extremamente positiva nesse primeiro momento e foi assim uma peça essencial para que eu pudesse encarar o luto nesse primeiro momento. Eu acompanho vocês, né, já há um tempo e eu vejo que você fala de uma forma muito bonita, assim, sobre ela, sobre a mãe dele, que você faz de tudo para manter a memória dela viva, né, para ele. Como que você faz isso? Bom, a gente sempre tirava muitas fotos, então a gente tem todas as fotos do nosso relacionamento, da gravidez, né? Então ele sempre acompanhou as fotos da mãe dele, as fotos da barriga, as fotos de ultrassom. E aí a gente sempre conta essas histórias, né? Porque ele tem essa conexão muito forte, assim, de saber que tem a mamãe Luana, que ele fala que está no céu. Ele sempre pergunta, sempre que tem alguma coisa relacionada à mãe, ele faz questão de lembrar dela. Então essa história é muito viva, assim, presente. E ela vai evoluindo ao longo do crescimento dele, né? A cada ano que passa, ele vai tendo uma percepção mais precisa disso tudo. Então a gente vai, com esse jogo de cintura, tentando contar essa história para ele de acordo com o entendimento dele. Eu faço completamente o contrário do que aconteceu comigo, tento quebrar esse ciclo, sabe, de abandono paterno.
que existe no nosso país. E é por isso que é tão importante para mim, sabe? Estar perto do Bento, cuidar dele e falar disso para outros homens, para outros pais, para que eles realmente possam aproveitar o que a paternidade tem a oferecer. Só quem perde, né? Além da criança que perde muito, o homem perde assim, uma oportunidade imensa de melhorar como ser humano, como marido, como empresário, trabalhador, em qualquer área da sua vida. Se você se dedicar à paternidade, se você se dedicar ao cuidado, você vai ser um ser humano melhor e isso aí vai refletir em tudo na sua vida, né? E na rotina do dia a dia, hoje, como que você divide os cuidados com ele? Ainda é só com você ou como que você faz? Hoje eu tenho uma companheira, a Camila. A gente é do Maranhão, mas se mudou recentemente para o Paraná, aqui para Curitiba. Então a gente ainda está apenas 4 meses aqui, ainda em série de adaptação, né? Mas hoje a Camila divide esses cuidados comigo. É uma pessoa assim que foi essencial em toda essa transição ali do Bento, de bebezinho para a primeira infância, e eles têm uma conexão incrível, né? Algo que deixa a minha paternidade mais leve, que me aproxima ainda mais dele também por ter essa família, esse lar. Você falou agora dessa mudança, né? Foi uma grande mudança do Maranhão para cá. Como que tá sendo essa adaptação aqui em Curitiba? E eu queria saber se você já tá aí soltando um piá, um daí ou ainda não. Eu nem tanto, mas o Bento tá. Ah, é? O Bento porque ele tá na escola, né? Então ele convive com os coleguinhas e ele já fala japona, né? Então ele tem as expressões que são muito daqui. O que você dá de conselho para esses pais que vão iniciar essa jornada? Eu acho que é mergulhar de cabeça, sabe? Estudar muito, não é instinto, não é só a mãe que tem a conexão com o filho. O pai pode ter também um laço incrível com o filho, é o principal, sabe? Tá perto em todos os momentos, como eu disse, não só nos momentos divertidos, mas também na dificuldade. Ter paciência, muita paciência. É isso, se aproximar, acho que a presença é tudo. Agora eu vou conversar com mais um pai, que esse eu conheço bem. É o Yuran Tinta, meu marido angolano. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a paternidade do Lui. Eu queria perguntar pra você, como um pai angolano criando um filho aqui no Brasil, como que foi sua referência de paternidade em Angola? Olha, minha referência de paternidade foi meu pai, né? Eu sempre cresci com meu pai em casa. E então eu tento de alguma forma reproduzir o que me foi dado em casa com a minha mãe, minhas tias, trazendo um pouco disso da minha relação com o Lui. Então é claro, eu moro aqui há muitos anos, há 14 anos, então tem um pouco ali também da minha brasilidade que eu adquiri, mas óbvio que eu tento mixar as duas culturas, né? O que eu acho válido da minha cultura angolana, eu aplico, o que eu acho válido da brasileira e faço um mix. E é dessa forma que eu tento levar para o Lui. Olha aqui, Lui. Tem alguma coisa que você considera assim que é diferente assim da criação de um filho lá em Angola e aqui do Brasil, assim que você consegue observar? Assim, existem vários Brasis, mas o Brasil que eu conheço, que eu me conecto com outros pais, eu acho o pai africano tem um lance de não falar muito, né? Não se abre muito, é muito mais aí na ação, é muito mais aquele estilo mais pai ano 90, só que africano, é diferente. Tem ali o pai ano 90, mas o estilo mais raiz, né? Então, assim, eu acho que a diferença é essa. O pai africano dificilmente vai falar um eu te amo, mas ele te ama. Então, nós não temos a nossa relação é diferente nesse sentido. Então, eu tento, de alguma forma, o que eu adquiri, eu consigo falar por ele, eu te amo, eu consigo me comunicar mais, porque, querendo ou não, minha paternidade, por eu ser uma pessoa que eu nasci em uma outra geração, os pais da minha geração são diferentes da geração dos nossos pais. Olha, a paternidade ativa simplesmente é você fazer o seu papel de pai, né? Eu acho que a gente tem uma visão de que o pai ali sempre como coadjuvante e você perceber que existe um peso maior do lado da mãe, até porque a criança quer muito a mãe em muitos momentos, mas eu quero ser ali também um ponto, eu sempre quis ser o ponto importante ali, não um coadjuvante.
E se você pudesse deixar um recado pro Lui assistir no futuro aí, agora pode olhar até pra câmera. Qual seria esse recadinho aí pro Lui? Filho, o pai te ama muito, você pode contar sempre com o pai. Eu sou seu pai, mas também sou teu amigo. E você pode contar sempre com o pai para conversar, para desabafar. E tamo junto. A paternidade não tem roteiro, não tem receita. É você de fato trocar com seu filho, com sua filha, entender o que você pode ajudar ele em alguns momentos, que pode ajudar na descoberta, através de conversa, através de momentos. É uma troca que só você vai aprender com seu filho e a sua filha. E o meu conselho é isso, esteja atentos a momentos, porque passa muito rápido. Quero aproveitar então para dar um feliz Dia dos Pais para todos os pais que estão nos assistindo. Amei conversar com você oficialmente para as câmeras aqui. E um feliz Dia dos Pais a todos os pais que estão nos assistindo no programa da Gralha.